Muito bem, vocês que nos acompanham sempre aqui no Livro Aberto, no Sigma Studio. Hoje, de frente comigo, o Ederson Lopes. Seja bem-vindo ao Livro Aberto, o Ederson Lopes. Obrigado, Bento, obrigado pelo convite. E estar diante desse livro aqui é uma bênção, né? Ali tem a resposta para tudo na nossa vida. Às vezes as pessoas querem as respostas, mas não têm a disposição de abrir esse livro, né? Então, parabéns aí pelo nome do programa, Livro Aberto. Quem é o Ederson Lopes? O Ederson Lopes é um anapolino, nascido aqui na cidade de Anápolis em 19 de fevereiro de 1975. Então, fiz 49 anos agora, recente. Família humilde aqui da cidade. Meu pai graças a Deus, 2 vivos. Meu pai, Sebastião da Silva Lopes. Minha mãe é Romilda Cândido da Silva. Tenho uma irmã, Marluce, 2 filhos, Tiago e Daniel, casado com a Luana Francisca Barbosa Lopes. Estudei aqui em Anápolis a minha vida inteira e me formei em engenharia civil, aqui em Anápolis também, na UEG. Aqui eu também me converti aos 25 anos de idade à igreja evangélica, tive meu encontro com Jesus no ano de 2000 e em 2005 fui ordenado ao pastorado. E em 2003, Deus falou comigo, eu sempre não sou de nenhuma família de políticos, ninguém na minha família é político, envolvido com política, mas em 2003, eu sempre gostei muito de política, desde criança. Acompanhava aquelas apurações lá, Ademar e Ivone, no rádio, e uma coisa assim, sem explicação, eu gostava de acompanhar. Em 89, eu tinha 14 anos, assisti os debates lá para presidente, meus pais iam dormir, eu ficava lá até de madrugada assistindo. E em 2003, Deus falou comigo que um dia ele ia me usar na política. Eu não sabia como, nem de que forma. E em 2007, eu fui convidado para fazer parte de um projeto político. Aí candidatei em 2008, não fui eleito. Ficamos de segundo suplente. Depois, em 2012, fui eleito vereador por Anápolis. E estou agora no meu 3º mandato. Dentro desses 11 anos aí de 2013 para cá, eu estive 4 anos na Prefeitura Municipal de Anápolis, 2017, 2018, 2022, 2023, como secretário de Meio Ambiente, secretário de Serviços Urbanos e, por fim, a junção das secretarias, Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Mas eu costumo dizer, resumindo, que o Ederson Lopes ele é formado em Engenharia Civil, está como político na cidade de Anápolis, mas eu sou pastor. Maravilha, vamos voltar um pouco ao tempo. 49 anos, muito jovem, ainda tem muito o que fazer na vida. Isso. Nasceu num mês muito bacana. As pessoas de fevereiro sempre assim, pessoas comunicativas, alegres, né? Não é porque eu sou do dia 11, não, mas é... Minha esposa é fevereiro também, dia 2. O pastor Bertier é dia 11 também. Tá vendo? Deixa eu te falar uma coisa aqui, rapaz, voltando aqui, me deu uma curiosidade, e também o telespectador está cheio de curiosidade. Qual setor que você cresceu aqui em Anápolis? Olha, meu pai e minha mãe, eles sempre moraram ali na Avenida Mato Grosso. Eles eram vizinhos. Meu pai veio de Formosa, minha mãe veio de trem, de Patrocínio. Mineiro. Uai. Família inteira. Meu avô pôs o pessoal no trem e veio para parar aqui em Anápolis. Mas seu pai também é mineiro, é baiano? Meu pai é de Formosa. De Formosa mesmo? Meu pai é de Formosa. Veio trabalhar aqui o meu avô, veio para cá, minha avó. E aí os dois moravam ali na Avenida Mato Grosso. Então, conheceram, eram vizinhos. Aí meu pai casou, minha mãe, eles casaram. Meu pai trabalhava no Carlos Saraiva, lembra do Carlos Saraiva? Muito, comprei muito o Carlos Depois Saraiva. Virou Big. Eu era engraxado na porta ali do Carlos Saraiva. Meu pai era vendedor do Carlos Saraiva. E aí meu pai comprou um lote no loteamento novo, que estava surgindo aqui em Anápolis, chamado Jundiaí. E aí ele comprou uma esquininha ali no Jundiaí, ainda tinha pouco asfalto ainda, muito lote. Comprou ali uma esquininha ali no Jundiaí e construiu ali uma casinha lá e eu nasci nessa casa lá no Jundiaí. Hoje é um bairro nobre. Qual é a rua lá? Na rua Doutor Faustino, esquina com a Joaquim Propício de Pina. Doutor Faustino, esquina com a Joaquim Propício de Pina,
onde hoje lá, fazer uma propaganda gratuita aqui, hoje lá é o Boteco do Chico, mas o imóvel dos meus pais eles alugam lá. Me diz uma coisa, você é mais velho ou é mais jovem que a sua irmã? Eu sou 3 anos mais velho, eu sou o primogênito lá da minha casa, minha irmã é 3 anos mais nova que eu. E o minha irmã nasceu 1º de abril, aniversário dela foi ontem. E me diz uma coisa assim, você tem sobrinhos? Tem 2 sobrinhos. Qual é o nome deles? Um é o Miguel Henrique e o outro é o Pedro Lucas. Inclusive hoje, dia 2 de abril, é o dia do autismo. Autista. E meu sobrinho, o Pedro Lucas, ele é autista e, assim, é um grande presente de Deus para nossa família. A gente aprende muito com ele. E, assim, o quanto eles são uma inteligência muito mais avançada do que a nossa, né? Tá bem avançado. Bem, ele é muito ficcionado em números. Grava placa de carro, grava... Ele está com quantos anos? Hoje ele está com 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu tenho um sobrinho também que é autista, né? E pra gente ter o Rafael Afonso, filho, né, na nossa família, é uma bênção de Deus mesmo. Mas eu tenho mais sobrinho, esse aí é do lado da minha irmã. E aí do lado da minha esposa eu tenho o Davi, que é o filho do meu cunhado, e tem também a... Como é que ela chama, gente? Tá vendo? Eu sabia que você ia... É difícil lembrar sobre. Tem que editar. Depois você vai lembrar. A Sofia. E tem a Sofia. A Sofia mais velha, a mocinha, é a única mulherzinha dessa trupe aí de meus filhos e sobrinhos. Então é a Sofia. Então tem esses 4 sobrinhos. Quando você vê eles, assim, hoje, brincando como adolescente, como criança, você lembra da sua infância? O que te faz lembrar a sua infância? Eu me lembro muito da minha infância nos meus filhos, porque eles gostam muito de bola. E eu gostava muito de bola. A diferença é que eu jogava na rua e hoje eles jogam nas quadras, né? Nas escolinhas, né? Nas escolinhas, nas quadras, lá no prédio onde eu moro, tem quadra. Então, assim, não é igual a gente jogava, a gente punha chinelo na rua e fazia os golzinhos e ficava o dia inteiro jogando bola na rua, o dia inteiro. Aquela região sua lá, então, era bacana na época. Lá, na Evangelino Meireles, aquela região ali. Ali então... onde é hoje a Praça Badia Daia, antigamente era uma floricultura. Sim. Depois da floricultura se transformou em 2 quadras. Tinha uma quadra lá de futebol de salão. A gente jogava lá até meia-noite. Ficava jogando bola da segurança. Aí depois teve o Ademar reformulou aquela praça e colocou as cascatas lá. Mas jogava mais era na rua mesmo. Lá na rua da minha mãe lá. Rua Doutor Faustino, Rua Propídio de Pina. Às vezes a polícia passava lá, pegava a bola e levava. Eu nunca entendia aquilo. Ali na Luiz França, ali não dava pra jogar aquela estreitinha demais. Né? A Luiz França é do Colégio Adventista. Ali não dava pra gente jogar aquela... Mas nós andava tudo ali, né? Eu jogava bola em tudo. Muito pé de manga que tinha ali, tudo era muito bacana. Bicho, brincava naquela região toda ali. Eu falo pros meus meninos, falava, eu andava isso aqui tudo a pé. Hoje é perigoso, né? Fica diferente. Qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi no bar, lá onde a minha mãe e meu pai tocavam o bar, que é lá onde é essa mesma esquina. Então, meu pai e minha mãe tinham comércio lá. Como meu pai é representante até hoje, meu pai é representante do Arcon até hoje. Para quem não sabe quem é Arcon, é Armazém do Comércio. Era Armazém do Comércio na época. E ele saiu do Carlos Saraiva e foi para lá. Eu tinha 3 anos de idade, eu estou com 49, então tem 46 anos que ele está no Arcon. E era Armazém do Comércio. E aí tinha um comércio lá. Um bar, ficou até conhecido Bar da Tia. E meu primeiro emprego foi lá. Eu fazia faculdade de engenharia e ajudava minha mãe lá no bar. Aí depois eu... Você nunca vendeu din-din, nunca engraxou? Você não teve essas experiências? Apesar de ser uma família simples, meus pais sempre nos focaram para a gente estar no estudo. Tá estudando. Vocês vão estudar, eu e minha irmã, e a gente vai segurando as pontas aqui. Então, assim, na verdade, não fui de família rica, de família que tinha muitas posses, mas eles focaram nisso para que a gente pudesse estudar. Então, quando eu cheguei na idade de 16 anos, mais ou menos, é que eu fui ajudar minha mãe no bar. Já estava no comércio. Já estava no comércio. Dentro do comércio. Isso também te ajudou muito, né? Porque você tem facilidade de conversar, de expressar, e este tipo de trabalho te ajudou a ser assim. E assim eu puxei muito da minha mãe. Meu pai é mais calado. Minha mãe ela é bem extrovertida, bem comunicativa. Então, essa parte eu puxei muito da minha mãe e ajuda, né? Você tem que estar ali conversando. Você apresentou seus pais muito rápido, seu Sebastião e Dona Romilda. Dona Romilda. Isso. Tá. Vamos voltar um pouco aqui. Sua primeira escola,
onde você começou estudando? Instituto Nossa Senhora do Carmo. Caramba, minha primeira escola, onde hoje é o Norma Pisari, né? Hoje tem um hospital lá, atendimento lá. Né? Criaram por causa do Covid, né? Na época. Foi, por causa do Covid. Me diz o nome de uma professora da sua infância que te lembra, o professor. Eu tenho uma professora que nem é lá no Carmo. Depois do Carmo eu fui para o Educandário Candombló de Lima. E aí tem a tia Meire. Tia Meire é uma professora que me marcou muito. E eu sou muito grato a Deus. Eu acho que era a 4ª série. E por ser ela ser um pouco vizinha nossa ali também, eu conheço a filha dela, inclusive trabalha na CMTT até hoje. Então, assim, a gente marcou muito a minha fase ali de escola. Então, e ela passava sempre ali na porta da minha casa para ir embora. Eu chegava da escola e depois eu via ela passando para ir para a casa dela. Então, é uma professora que marcou muito. Te marcou bastante. Marcou bastante, eu te amei. Algum acidente quando era criança? Você teve algum acidente? Alguns, uns tombozinhos de bicicleta? Vou te falar alguns aqui, Bento. Primeiro, cai daquela rua ali, a Joaquim Propício de Pina. Hoje ela é contramão, ela só sobe e vai sair lá na Igreja de São Francisco. Mas eu descendo de bicicleta ali, caí com a cara no chão, quebrei os 2 dentes aqui da frente. Então foi o primeiro. E depois, vindo do Carmo, estudava lá no Carmo, aí vinha uma vizinha da minha mãe levava e a vizinha trazia. A gente vinha a pé porque era pertinho. E aí eu soltei da mão dela, lá na Avenida São Francisco, fui atropelado por um Fusca. Olha aí. Tive um corte aqui. E o Fuscão me atropelou lá. Eu tinha 5 anos de idade. E depois, mais ou menos com 10 anos de idade, a gente indo para uma fazenda próxima aqui a Pirinópolis, o carro que a gente estava capotou na estrada de terra. Ficou com as 4 rodas para cima, tanque de gasolina aberto, vazando a gasolina, e o povo gritando, corre, sai que vai pegar fogo. Então, esses acidentes aí eu tive. Que carro que era? Era uma perua, um Corcel perua, verde. Verde abacate. Verde abacate. Corcel perua, verde abacate. Que bacana. O pessoal, Corcel, gente, é o carro que nós tivemos. Fusca vocês conhecem, porque Fusca hoje virou. Tem Corcel 1 e Corcel 2. O Corcel 2, tá? LD2, né? Me diz uma coisa. Meu avô tinha um Aeroílis. Nossa, como era bacana. Eu lembro lá na casa dele, lá um Aeroílis guardado. Quadradona. Muito bacana. Nome dos seus avós? Meu avô é o Antônio Francisco de Souza. Tá vivo? Não, todos os avós já estão falecidos. Meu avô era conhecido como Antônio Carapina. Inclusive, rapaz, eu lembro do Antônio Carapina ali. Lá no Mato Grosso, arrumava televisão, rádio. Eu lembro do seu Antônio Carapina, você é neto do seu Antônio Carapina. Pai da minha mãe. E ele era uma lenda ali. Furião de Reis, fazia folia. Conheci o seu Antônio Carapina. Depois ele mudou lá pra Santa Maria. Aí a minha avó, a mãe da minha mãe, ela faleceu. Minha mãe era muito novinha, minha mãe tinha 3 anos, chamava Delminda. Mas aí a madrasta da minha mãe, eu tratava como vó, que era minha avó Geraldina. Então esses são os avós maternos. E paternos é o seu Joaquim, que também era ali da Mato Grosso. Seu Joaquim e a dona Josina, Dona Josina. Vizinhos ali da Oma, hoje tem um bar da Oma. Isso, a dona Oma faleceu também. Faleceu também. O Marquinhos está tocando lá. Marquinhos, sempre eu vou lá, a gente lembra da avó dele, que era a dona Anésia, e a minha avó, que era a dona Nísia. Dona Nísia e a minha avó, que era a dona Josina, que elas eram muito amigas. Então eu conheço o Marquinhos desde criancinha. Ali perto do seu Licim, né? Ali tinha o seu Licim também antigo ali. O seu Licim é mais pra frente. Mas ali hoje, onde tem uma loja... Onde parava o ônibus, os ônibus que iam pra Silvânia paravam ali. Mais pra frente, mas na casa deles era mais pra trás. Tem a Olma ali, né? Então antes um pouco, onde tem uma loja de bateria, vende bateria. Sim, naquela esquina. Tinha um barzinho lá, aquele barzinho era do meu avô. Então eles moravam bem ali, um do lado do outro ali. Venderam tudo e... Que bacana. Mas todos muito bacana lembrar daquele lugar ali. Uma comida que te recorda seus avós, a sua avó? Macarrão com açafrão e carne moída. Minha avó Geraldina fazia, eu achava muito gostoso. E aí eu punha um caldinho de feijão. Feijão pagão ou não? Feijão carioca mesmo, mas só que ela amassava, então virava tipo um caldo, né? E aí eu pegava o macarrão com açafrão, a carne moída e punha o feijão por cima, assim. Era gostoso. Essa é a minha avó materna. E a minha avó paterna, ela fazia muito doce, então ela fazia uns doces muito gostosos, doce de leite, geladinho, ela vendia geladinho, din-din, né? Então, eu lembro muito que eu chegava na casa dela, eu já ia direto na geladeira pegar uns din-din. Primeira bicicleta que você teve? Olha, a gente nunca esquece. Nesse trabalho do meu pai, pra você ver até hoje, meu pai está 47 anos, né, na mesma empresa, 46. E lá sempre tinha umas promoções para os vendedores. Então o vendedor sempre tinha umas promoções e ganhava
videogame, bicicleta. E meu pai sempre despontou como um dos melhores vendedores lá. Então, meu pai sempre ganhava bicicleta. Então, eu sempre ganhei muita bicicleta porque meu pai ganhava essas bicicletas. Aí a bicicleta ia ficando mais ou menos usada, minha mãe doava, eu chegava, cadê minha bicicleta? Minha mãe, eu dei, não sei pra quem aí. Aí meu pai ganhava outra. Mas era aquela Caloi Cross, vinho, com aquelas rodas pretas, né? Tinha aquelas placas de número na frente, assim, a gente parecia que tava correndo. Parecia que tava correndo, saltava meio fio, saltava as rampas, então assim, era essa bicicleta aí, a Caloi Cross. Você hoje é um homem público, mas como começou o trabalho dentro de você, esse trabalho social que você realiza? O camarada que é prestativo, que ajuda, que está sempre ajudando as pessoas. Como começou isso em você? Como que você despertou isso? Olha, eu identifico isso muito com minha mãe também. Minha mãe é uma pessoa muito generosa, caridosa, que ajuda todo mundo. Minha mãe, desde pequena, ela sempre me levou em Abrigo dos Velhos, Lar das Crianças, Humberto de Campos, e o Abrigo dos Velhos ali em frente. Tudo próximo. Inclusive, coincidência, eu moro naquela rua hoje. Eu moro na José Neto Paraíso. José Neto Paraíso, eu moro lá. E aí minha mãe sempre me levou ali no Abrigo dos Velhos, me levava no Lar das Crianças e sempre ajudava, né, as famílias mais carentes. Mesmo tendo pouco, ajudava com o pouco que tinha. Então isso mexeu muito comigo, assim, eu fui aprendendo, né, vendo o exemplo dentro de casa. Então isso, a gente sempre teve esse coração de ajudar, de dar sempre uma atenção para quem precisava, aquele que a gente às vezes tinha pouco, mas tinha gente que tinha menos ainda. Então começou dentro de casa mesmo. E quando eu fui para a igreja, comecei a trabalhar no trabalho dentro de igreja mesmo, a gente só deu sequência àquilo que a gente aprendeu dentro de casa. Você falou aí que parece que você teve um acidente indo para Pirinópolis, numa fazenda. Você gostava de pescar com seu pai quando era criança, com seus tios? Meu pai me levava. Meu pai não era muito de pescaria, não, mas às vezes que eu era pequeno, ele sempre me levava. Eu lembro de ir pescarias com meu pai, de ir com ele. Mas principalmente meu pai me levou muito, foi para o Jonas Duarte. Estádio. Meu pai é torcedor da Rubra, eu vou te falar. Rubra. Se tiver só um torcedor da Rubra lá, aquele joguinho mais ruim, aquele joguinho mais fraco, à noite, com você ia pequeno para lá. Meu pai ia e me levava. Ele queria que você fosse jogador da Rubra, não? Ah, não, ele viu que eu nunca tive talento, não. Eu tenho uns filhos que são muito melhores do que eu, meus filhos, mas eu nunca tive muito talento, não. Eu jogava na escola, mas meu pai, ele mas você foi, gostou. Pela idade que você é de 75, você pegou a Rubra e quando a Rubra era bom, em 82, você curtiu bastante. Você era um garoto. Eu fui ver Napolino São Paulo, Napolino Corinthians, Napolino Inter. E no Rio eu torço pro Fluminense. Mas eu vi a Rubra bater no Fluminense e eu achava bom. 3-1, né? Eu sou de Anápolis. Tá certo. Não, bateu aqui 3-1 recente, mas lá atrás bateu também. Nessa época de 80 e pouco. Essa última aí que ela ganhou de 3-1, eu já tava 3-2. Eu já estava na faculdade, fui com meus amigos ver. Mas então eu peguei essa fase. E você é Rubra, então, de coração? Sou Rubra de coração. Bacana. O que eu achava legal? Que eu ia ver o jogo da Rubra domingo, o jogo era 5 horas, acabava 7, e à noite eu via os gols que eu vi lá no estádio ao vivo, eu via no Fantástico. No Fantástico. Os gols do Fantástico. Então eu achava, assim, criança de 7, 8 anos, eu achava aquilo ali mágico. Eu tava lá, eu via esse gol e tá passando na televisão. E a Rubra era o time que tinha, né? Hoje tem que voltar, né? Tá difícil. Hoje até nós comentamos a dificuldade que tá passando aqui. Nós temos um programa chamado Bola Dividida aqui, que é... Gente, vocês estão vendo o Ingressar aí, rapaz? Deixa eu falar um pouquinho do Ingressar para vocês. O Ingressar é a nossa plataforma de você adquirir o seu ingresso sem você precisar pegar fila. Maravilha. Olha que bacana. Né? O QR Code vai ficar aí na tela com vocês aí. Depois vocês acompanham. Para que pegar fila no cinema? Se você pode, né? Claro. Já pegar aqui pelo Ingressar. Me diz uma coisa. Aí você começou aí na mocidade da igreja evangélica e tal. Pá. Conheceu sua esposa lá? Conheci minha esposa na igreja. Eu fui para a igreja, tinha 25 anos já. Já era formado em engenharia. E aí com 25 anos... Sabe quando você forma e você fala assim, tá faltando alguma coisa. Tá. Parece que não é isso, parece que tem mais alguma coisa além disso. Algo te espera. Já tinha comprado meu primeiro carro, já tinha meu primeiro emprego, já estava com o diploma na mão. Qual foi o seu primeiro emprego? Vamos cortar aqui. Não, esse primeiro emprego como engenheiro foi numa empresa chamada Isofrio. Que trabalha até hoje com painéis isotérmicos da Isoeste.
Eu era tipo um braço da Isoeste. Entendi. E foi o meu primeiro emprego. Trabalhei quase 10 anos nessa empresa, viajava o Brasil. É. O seu gerente que te deu a oportunidade lá? Roberto Fiorucci Risoli. Inclusive, essa semana, esse mês passado, eu estive com ele. Gratidão? Italiano, muita gratidão. Não só para ele, o Idelfonso, que era o dono da empresa, a Maísa. Sou muito grato a Deus pela vida deles. Mas o Roberto, principalmente, que me levou para lá. O engenheiro, ele é engenheiro mecânico e me deu essa primeira oportunidade bacana, e me ensinou muita coisa. E aí eu viajei. Era no DAIA, não, né? Ela é aqui na Rota da Bela Vista, aí ela foi pro DAIA, bem na margem da BR ali. Foi. Escrito Cisofrio, bem grandona lá. Eu peguei essa transição quando ela mudou pro DAIA e foi algo extraordinário. Inclusive, quando eu casei, a condição de casar, de comprar uma casa, foi através desse emprego. E aí, lá na igreja, com 25 anos, né, esse vazio aí foi preenchido com Jesus, com 25 anos, e conheci minha esposa 4 anos depois, com 29, casei com 30. Ela era de outra igreja, ela era da Igreja de Cristo, ali da Praça do Emanuel, do pastor Tom, pastor Cosme. Ela foi para a igreja, eu era líder de jovens. Ela me via lá, né, pregando lá para os jovens. Falou, acho que esse rapaz aí serve para mim. Um dia eu liguei na casa dela, e aí eu fui fazer uma gracinha, eu falei assim... aí ela falou, quem está falando? Eu falei, adivinha quem está falando. Aí ela já foi seca e grossa. Ela falou assim, não, se não falar, eu vou desligar agora. Eu falei, é essa aí que eu quero. Pronto. Não dá mole, já é... E ela até hoje é desse jeito. Curta e grossa. Curta e grossa. Fala então, logo, né? É a mulher da minha vida. Estamos aí há 19 anos. Que benção, hein? Casados. Fizemos 19 anos em janeiro agora, dia 15 de janeiro. Seu filho mais velho tem? Meu filho mais velho tem 15, vai fazer 16 agora. E o outro tem 13. Foi tudo planejadinho. Tudo organizadinho. Deus abençoando tudo. Graças a Deus. E aí, nesse trabalho da igreja, aí você falou, eu tenho que ser pastor. Aí, quando eu me entreguei a Jesus, tive minha experiência com Deus, eu entendi o sentido da minha vida. Eu falei, eu nasci para cuidar de gente. E aí, para cuidar de gente é pastor, né? E aí eu falei, eu nasci para isso. Então, aí a efetivação do ordenado pastoral foi 5 anos depois. Então, em 2000 eu fui para a igreja. Em 2005, eu e minha esposa, nós casamos em janeiro. E em março, nós fomos ordenados ao pastoreio. Então, 19 anos de casado. E março agora fez 19 anos também de pastoreio. Dentro da mocidade, vocês dentro do grupo de jovens ali na mocidade, algum trabalho que te lembra, que você sente orgulho de ter participado? Muitos. Nós lideramos jovens por 10 anos na igreja, fomos líderes de jovens. Então, muitos trabalhos, eventos evangelísticos, onde a gente alcançava muitos jovens ali na igreja, fora da igreja. Teve uma época que a Anápolis tinha carnaval, no Ipiranga, no Lírios do Campo. Então, a gente ia para a porta do carnaval evangelizar. Isso era muito bom. Então, eu me lembro disso, que a gente ia para a porta do carnaval e evangelizava as pessoas. Dia de finados, ia para a porta do cemitério evangelizando as pessoas. Fazia na impressora mesmo, em casa. Onde você estará 1 minuto após a sua morte? Tinha um bilhetinho lá, aí tinha um versículo e perguntava, você está pronto? Então as pessoas vinham. Então muitos trabalhos que eu me orgulho, assim, me sinto honrado por ter feito parte nessa época de líder de jovens. Música, você gostava de música? Eu sempre gostei muito de rock. Mesmo quando eu converti, eu continuei gostando de rock. Aí eu Resgate, Oficina G3. Então assim, eu até hoje eu gosto muito de música de rock. Hoje eu sou líder de homens, sou pastor de homens na igreja. E, assim, é lógico que a gente tem as músicas de adoração, na hora de adorar, louvar o Senhor, mas eu gosto mesmo de rock and roll. Sente mover, né? Mover, que é o rock and roll. Sentir a guitarra, nossa, espetacular. Mas não toco nada, viu? Não, eu ia te perguntar isso. Instrumento de corda que você toca é só porco amarrado pelo pé. Nem isso, brincar. Triângulo. Já era. Nada. Uma vez eu tinha um projeto na igreja que era assim para você colocar os seus sonhos, né? E aí a gente entregava pro pastor qual era o nosso sonho. Aí eu coloquei lá que um dos meus sonhos era tocar um instrumento. Olha aí. Aí ele me devolveu e falou, não, pastor, isso aqui não é para você não. Você é pregador. Vou te devolver. Você é pregador, deixa Deus te usar. Deixa esse instrumento para outro. Esse negócio você não tem ritmo, não tem nada. Você não tem dom nem nada. Uma situação que faz você... que te entristece, uma situação que você vê na rua hoje que te entristece. Sabe o que me entristece muito, às vezes, é a mentalidade
uma mentalidade de vitimismo que muitas vezes existe nas pessoas que têm um potencial tão grande para agir e sair daquela situação. Então, assim, principalmente quando a gente vira político e você vai ali para a Câmara Municipal, você tenta trabalhar a mentalidade das pessoas. Você não nega ajuda, você fala, eu vou te ajudar, mas tem esse caminho aqui para você não viver uma vida inteira dependendo de ajuda. Mas as pessoas, elas têm uma mentalidade assim de que o ser abençoado por elas é receber uma ajuda. E aí você, às vezes, se sente incapaz de mudar essa mentalidade. Então, é algo que me entristece, porque eu vejo assim, você não precisa viver nessa condição. Tem como sair dessa condição, mas as pessoas muitas vezes não querem sair daquela condição. Eu sei que o seu livro é a Bíblia, mas fora a Bíblia, qual o livro que você pediria alguém para ler? Ah, tem muitos, viu? Tem muitos livros. Um livro que eu li no início da minha conversão e que me marcou muito foi Caçadores de Deus. Caçadores de Deus. É um livro muito bom. Fala para o telespectador. Olhando aqui, fala para o telespectador para... Vou indicar 2, tá? Tá, indica aí. Caçadores de Deus. Tom Timmins, se não me engano, é o autor desse livro, que no início da minha conversão marcou muito. Fala sobre a busca de Moisés, para ver a face de Deus. E um livro recente que eu li antes da pandemia e que me marcou muito também, mesmo já com 20 anos de convertido aproximadamente, é Maravilhosa Graça, eu vou esquecer o nome dele agora, Prince alguma coisa, mas chama Maravilhosa Graça, fala da graça de Deus. E aquilo ali foi uma chave assim que transformou a minha vida cristã. Já depois de muitos anos, mesmo como pastor, transformou a minha vida cristã. E um terceiro livro que eu posso indicar para quem já tem um tempo assim de vida cristã e que é algo que vai mexer com a pessoa, chama Escatologia Vitoriosa. Olha, anota aí, telespectador. É um livro recente que fala sobre a escatologia, né? Para quem não sabe, é o fim dos tempos. Sim. Só que é a escatologia vitoriosa, mostrando que o Senhor, ele triunfa, né? O reino de Deus, ele é vencedor e não derrotado, como muitas pessoas têm essa mentalidade, que cada dia vai ficar pior, e parece que assim, que Deus perde para o diabo, ao contrário. Nós vencemos. Nós vencemos. Então, o livro chama Escatologia Vitoriosa, e é um livro que eu indico também para as pessoas. Uma música que você indicaria para... O Bento hoje não está bem, mas ele precisa ouvir uma música. O que é que o Bento ouviria hoje para... Bento, eu me converti com um versículo que está lá em Tiago 4,4. Tiago 4,4 diz assim, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso aí foi um choque para mim, porque eu pensava que eu podia curtir o mundo, as coisas do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. A partir desse versículo, Deus falou no meu coração que eu precisava decidir naquele dia. Maravilha. Se eu queria ser amigo de Deus ou se eu ia continuar sendo amigo do mundo. Eu vi que não tinha como ter os dois. Isso. E aí, não teve apelo, ninguém perguntou quem queria ser. Não teve nada disso. Foi algo individual, uma experiência pessoal, onde eu falei para Deus, a partir de hoje, eu decido ser seu amigo. Aí eu decidi ser amigo de Deus, deixando toda aquela minha vida de 25 anos para trás, de tudo aquilo que você pode fazer para curtir e aproveitar o mundo aí. Eu renunciei, eu abri mão para ser amigo de Deus. E muitos anos depois, o Thales Roberto fez uma música que chama Eu Escolho Deus. E essa música, ela realmente é a minha experiência de conversão. Quando ele fala assim, mas todo dia o pecado vem, me chama, eu não sei cantar, vou falar, né? Não, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Aí ele diz o refrão, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Então o nome da música é Eu Escolho Deus, Thales Roberto, que é a música que me remete à minha conversão, à minha escolha por Deus. Que coisa maravilhosa. Uma viagem que você fez que você indicaria um lugar para a gente visitar? Olha, eu já fui para Jerusalém. Eu e minha esposa ficamos lá, fomos no Egito, Paris e Jerusalém. Foi uma viagem marcante, extraordinária. Vai fazer 10 anos ano que vem, foi em 2015. Mas uma viagem que eu fiz assim, que eu aconselho as pessoas a fazerem, foi quando eu peguei meu carro, pus minha esposa, meus 2 filhos, e nós fomos 2 viagens. Foi uma que a gente foi para o sul de carro, a gente gastou
15 dias viajando, conhecendo o Sul, foi até Paraguai, Argentina, e outra que foi para o Nordeste. A gente saiu de Anápolis, começou em Porto Seguro e foi subindo todas as praias até chegar em Natal, Salvador, Aracaju, João Pessoa, Maragogi, Porto de Galinhas, até chegar em Natal. Então também, essa viagem em família, de carro, não sei qual o destino, para mim foi esses dois, essa viagem em Vai família, parando em outra cidade? de carro, parando, conhecendo, sem pressa, você estabelece um período ali. Às vezes as pessoas acham que gastam muito, mas se você consegue ficar em hotéis baratos, é lógico que tem que ter um planejamento, é algo marcante, é algo que, principalmente se você tem filho nessa faixa de 10 anos, 15 anos, é algo que vai marcar, vai gerar memórias para os seus filhos. Então eu acho que eu indicaria essa. Você, quando era criança, chegou a fazer uma viagem assim com seus pais? Meu pai e minha mãe, a gente ia muito para Caldas Novas. Caldas Então isso me Novas. marcou muito. A gente ia muito para Caldas Novas, né? A gente brincava lá, eu, minha irmã, meu pai. Minha mãe, ela não era muito de piscina, ficava mais no quarto. Mãe, eu acho que é mais ou menos a viagem para descansar, né? Minha mãe ficava muito no quarto, mas assim, era muito bom. Essas viagens, geralmente uma vez por ano, a gente ia para Caldas Novas e foi muito parecia longe, na minha né? vida. Era longe, né? E hoje é rapidinho, parece que é tão né? pertinho. Hoje é rápido, mas foi muito bom essas viagens que a gente fez. Então eu me lembro dessas viagens aí para Caldas Novas com meus pais. Uma comida que você indicaria hoje? Um prato que hoje... Você falou do macarrão, aquele macarrão foi do passado. Aquele que lembra você, né? E agora algo que fosse hoje, que você... Hoje é o seu prato predileto. Eu vou te falar um negócio. A gente tenta... Sempre a gente faz umas reuniões e a gente tenta variar, né? Fazer um arroz carreteiro, tenta fazer um estrogonofe, tenta fazer uma macarronada, tenta fazer mas cai no churrasco, não tem jeito. O churrasco, se não tiver churrasco, tá faltando alguma coisa. Tem que queimar uma carne. Então, assim, é o arrozinho branco, o vinagrete, a mandioca, não precisa nem ser tropeiro, uma farofinha e a carne assada. Isso aí é o que satisfaz mesmo, sabe? Você fala, é isso aqui que eu precisava. Sobre filme, você curte algum filme assim que te marcou? Muitos, né? Eu não sou muito de assistir filme, não. Mas tem muitos filmes que marcaram. Na minha infância, um filme que eu às vezes até assisto lá em casa, lá, e os meninos ficam rindo de mim, porque eles acham que para eles é ruim, né? Que é De Volta para o Futuro. Então, assim, eu gosto... Mas é muito bom mesmo. Eu lembro que eu fui no cinema, eu tinha uns 15 anos, eu acho. Eu fui no cinema com um colega meu assistir o 2, De Volta para o Futuro 2. E meu colega saiu de lá falando, não entendi nada desse filme, porque o cara volta para lá, vai... Mas eu saí apaixonado. Então, assim, filme para divertir, né? Eu gostava muito e gosto até hoje. Volta para o Futuro, eu gosto de assistir, eu me lembro. Mas filmes, assim, que marcam, né? Que a gente traz uma mensagem para a nossa vida, assim, tem alguns. Mas tem um que eu gosto muito, Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Esse filme, ele me impactou. É baseado em história real, né? O cara ganhou o prêmio Nobel de Física, não me lembro. É até o Russell Crowe, né? O nome dele. Isso mesmo. Uma Mente Brilhante. É um filme, assim, que me marcou, cara. Eu assisti esse filme, eu acho que eu estava num ônibus, viajando para algum lugar, na época da faculdade, e tinha essa fita lá, era videocassete ainda, e eu assisti na viagem, me marcou, e assim, é um filme que sempre, quando me perguntam, eu lembro de Uma Mente Brilhante. Eu entrevistei, não me lembro qual era a pessoa que falou de Quarto de Guerra, já assistiu? Já assisti. Mas é muito bom. Aí eu fui assistir. Mas bom. É muito bom, né? A gente... aquela perseverança de buscar Deus, né? E querer salvar a família através da própria perseverança com Deus. É muito bom. Né? O Lugar Secreto ali, o Quarto de Guerra. Tem Desafiando Gigantes também, que é muito bom. Então tem esses filmes aí, sim, que tem uma mensagem evangelística, né? Uma mensagem cristã. Mas, assim, é filme que me impactou mesmo. Eu nem era ainda, eu era pela faculdade, mas que mexeu comigo, que me marcou, foi realmente Uma Mente Brilhante. Mas tem muito filme que a gente gosta. Hoje eu não assisto muito filme. Eu até chamei, vamos assistir um filme aqui, Netflix, esses negócios. Passa 10 minutos, eu tô dormindo. Aí quando eu chamo, eles não vão mais. Mas é a correria do dia a dia. Quando eu falo, vamos assistir um filme, gente, eles não vamos assistir filme com você não, você dorme. Você tem um filho de 15 e outro de 13 e eles irão assistir esse nosso papo aqui. Mas eles terão os filhos deles, que serão seus netos. Que mensagem você deixaria para os seus netos? Nós estamos falando agora, não é De Volta para o Futuro. Que mensagem você deixaria aos seus netos aqui
no livro aberto hoje, no seu livro aberto? A mensagem é essa, é buscar Deus, é buscar conhecer o Senhor, é seguir o exemplo dos mais velhos que seguem a Deus. A Bíblia fala que é na multidão dos conselheiros a sabedoria. Então, olhar para o exemplo das pessoas que seguem a Deus, procurar ouvir, porque quando a gente é jovem, a gente pensa que sabe tudo, e muitas vezes a gente erra sem precisar errar, porque tem gente que já errou e a gente pode aprender com os erros dos outros. Tanto é que a Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus, e isso sempre me marca muito. A Bíblia não esconde o erro de Davi, então eu não preciso errar para saber o caminho daquele erro. Eu aprendo com o erro de Davi e eu vigio para eu não cair no mesmo erro. Então, buscar a Deus, buscar conhecer a Deus e buscar aprender com homens de Deus. Você congrega em qual igreja? Eu congreguei durante 22 anos na Luz para os Povos. Luz para os igreja Povos. Que eu sou muito grato, Bispo Henrique, a Bispa Telmos, os pastores, o apóstolo Nomar, que é o fundador, inclusive aqui de Anápolis, durante 22 anos. Luz para os Povos. Hoje, onde era Arigatô. Sim. E aí, fechou-se esse ciclo de 22 anos, e aí há 2 anos eu estou na Church City, aqui pertinho de você aqui. Ah, bacana. Estou lá na Church com o pastor Tiago. Um dia eu estive lá, rapaz. Estive lá, muito, muito bacana o culto, o movimento. Até encontrei o Richelson lá também. Richelson Tava, é de lá também. Ele é de lá. Ele até assustou, falou, o Bento aqui. Então, assim, a gente está vivendo um momento assim, realmente, que Deus tem trazido um mover ali para a igreja. Né? O pastor Tiago me deu o desafio de estar à frente dos homens. Né? Hoje eu sou pastor de homens lá. E realmente assim, a gente tem vivido um mover de Deus diferenciado naquele lugar ali. A graça de Deus tem realmente nos alcançado e você está convidado para voltar lá. Ah, irei voltar. Eu quero te ver lá. Com certeza. E todos que estão aqui nos assistindo, convido para estar ali visitando a gente na Church City. Um sonho. Um sonho é ver meus filhos servindo a Deus. Não só ir para a igreja porque o pai está levando, porque a mãe está chamando, mas realmente que eles tenham as experiências deles com o Senhor e sirvam a Deus e possam viver aquilo que Deus tem para a vida dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não fico colocando na cabeça deles qual profissão que eles têm que seguir. Eu sou engenheiro, você tem que ser engenheiro. Eu sou pastor, você tem que ser pastor, não. Mas que eles possam servir a Deus, ter as experiências deles com Deus. Isso é o meu sonho. E a conversão dos meus pais. Eu oro pelos meus pais também, ter as experiências, né, deles com Jesus. Eles são católicos? São católicos, os dois são católicos, lá da igreja São Francisco. São Francisco. Eu era de lá também. Bacana. Chegou a participar do grupo de jovens lá da São Francisco? Do grupo de jovens, não. Não. Porque na época de jovem eu já estava na faculdade, aí vida de faculdade, você já... Mas corre, né? O corre é maior, né? É maior. Um sonho social. Sonho social... Eu acho que é porque, assim, seria muito fácil falar acabar com a fome, acabar com a pobreza, acabar com a injustiça, mas tudo se resume naquilo que eu falei, essa mudança de mentalidade. E eu acho que essa mudança de mentalidade, ela só vem com o livro aberto. Porque a Bíblia fala, né, lá em Romanos 12, Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, essa mudança que eu acho que eu queria ver acontecer. Você tem uma facilidade de comunicação muito grande. Eu te entrevistei, não sei se foi na Rádio Imprensa, tem muitos anos. Você me entrevistou ali, lá do lado da delegacia. Também, na Nova FM, lá, né? Inclusive o pastor Vitor Hugo faleceu, né? Era lá, naquela rua. A igreja, a rádio era dele antes de passar para mim, a rádio era dele. Ele que criou a rádio através da Associação Vida Nova. A igreja estava lá, né? Naquela época. Por isso que a rádio era ali. Eu te entrevistei lá. E eu sempre vi em você uma facilidade de comunicação. Você não tem um sonho de estar na comunicação, de rádio, televisão? Eu tive um programa na Rádio Imprensa, 2 anos. Tive um programa lá, mas eu não tive condições de manter o programa. Não teve êxito. Não teve êxito. Mas eu tive um programa durante 2 anos. Era bom, a gente teve tinha uma repercussão boa ali. Era uma vez por semana, eram os sábados, das 2 às 4 da tarde. E foi um período bom. Eu tenho essa vontade, sim. Quem sabe um dia a gente possa trazer a nossa experiência aí para o rádio. Você sabe que tudo que é bom dura pouco. Nosso tempo já está indo, né? Mas eu gostaria que você pudesse aqui
deixar a sua mensagem da maneira que você quer, sem uma pergunta do Bento, aquilo que o senhor fala para você nos dizer hoje. Beleza. Bento, eu quero primeiro te agradecer. Te agradecer pelo convite e te parabenizar pela sua jornada, pela sua vida, né? Pela a sua garra, a sua determinação. Você nunca desanima, você está sempre fazendo o seu trabalho, você acompanha a evolução dos meios de comunicação, você não fica parado no tempo. Então, é internet, é WhatsApp, é podcast, é rádio, é TV. O que precisar, você faz. Então, parabenizar você pela sua jornada, pela sua luta. Que Deus continue te abençoando. Amém. Parabéns pelo nome do programa, que é Livro Aberto. E aí, o Livro Aberto, e a mensagem que eu quero deixar é essa. Tiago 1:22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, o livro aberto, ele remete a você, abre para que você leia. Você leu, você entendeu. Agora, só vai acontecer algo na sua vida se você praticar. Então, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. E é isso que é o nosso desafio, é isso que eu tenho buscado fazer, é ler, entender e praticar. E Deus tem nos dado graça até aqui. Oferecimento aqui do Salve Cafés Especiais hoje. Sabia que eu ia ganhar um presente? Tive o prazer, eu tive a satisfação de ter aqui no Livro Aberto uma pessoa que, desde que eu conheci, eu tenho um desvelo muito grande. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigado, Senhor Jesus continue te abençoando. Amém. Deus te abençoe. Obrigado ao Estúdio Sigma, à Leidiana, ao meu Sombra Lucas. Eu estou emocionado. Que é isso, hein? O Lucas é forte, hein?